pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, transformação digital, empreendedorismo, senhor Milho, intraempreendedorismo também. A gente tem falado, tem trazido CIOs, CEOs, fundadores de empresas relevantes no nosso país e a audiência, Milho, está feliz, viu? A gente tem crescido, a nossa audiência está crescendo a cada dia. Eu recebo vários comentários positivos. E outro dia o pessoal fala, eu sei porque eu vou. O cara que vai de Araguari para Uberlândia todo dia nos ouvindo. Tem gente que nos escuta no trânsito em São Paulo, em Recife, Salvador, já recebi, em Porto Alegre também, que está num momento difícil lá. As pessoas, né? Fica aqui nosso carinho ao povo do Rio Grande do Sul, né, Lili? Você que é um grande apoiador também. A gente tem feito campanhas aí para ajudar o povo lá do Rio Grande do Sul. Mas nós temos esse intuito aqui no nosso podcast de trazer informação relevante, trazer pessoas que estão construindo o futuro do nosso país. Senhor Lílio, hoje o convidada muito especial, você que a conhece há muito tempo, quer fazer as honras, quer fazer a apresentação inicial. É um orgulho, né? Porque ter ela aqui com a gente, de verdade, desde o começo, quando eu a conheci, foi transformador, foi um bate-papo. Natália Castan, super empreendedora, Nath, de verdade, estivemos em Osvaley há uma semana atrás falando disso e você dando o seu depoimento. Eu brinquei bastante do fato dela ter fundado a empresa dela, Gustavo, com 18 anos. Eu falei, é mentira, porque 18 anos ela deve ter feito há 2, 3 anos atrás, então como que ela fundou essa empresa? Mas, Nath, de verdade, tem um currículo bem bacana, né? Uma multinacional. Eu falei na frente antes de você, porque conhecer você, ver toda a transformação, ver tudo que você fez e falar com você é super enriquecedor. E aí, Gustavão, como sempre, fala um pouco de você, se apresente, Nath, fale de como é que você chegou aqui, explique para nós qual foi essa jornada e como que você transformou o call center, né? Que para mim, eu sempre falei para você, né? Call center é um negócio que é muito chato, cara. Como é que você deixou isso não ser tão chato? Boa. Lílio, Gustavo, que prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. É tão bom quando a gente recebe esses canais e essas oportunidades para a gente falar, contar as nossas histórias aí, obviamente. Acho que trazer um pouco, compartilhar um pouco do nosso percurso para outras pessoas que também estão empreendendo ou pretendem empreender, né? Para elas desistirem na hora, obviamente. E aí, bom, até vou trazer aqui, você nem se lembra disso, mas nós nos conhecemos lá no Osvaley, que depois eu peguei o teu contato e marquei um almoço com você. Você me deixou de espera mais de 1 hora naquele almoço. Verdade, Nath. Você ficou 1h15 no restaurante me esperando, sentada dentro do restaurante. Sentada dentro do restaurante. Mas não, peraí. E ela pagou a conta. É isso aí. Não tem a regra, quem convida paga, fui eu que chamei, não é? Então foi muito legal e ali na ocasião foi isso mesmo, né? Você comentou dessa coisa do call center, que tem uma pegada muito chata e de um modo geral, né? A forma como as empresas acabam conduzindo uma operação de call center acaba tendo uma visão negativa daquilo que poderia ser fantástico, né? Daquilo que é possível ser fantástico, porque é o canal de comunicação, é o canal de relacionamento que a empresa tem com o teu cliente, com o teu público. Então, é só canalizar para o lado bom, porque é possível fazer disso uma experiência encantadora, uma experiência legal. Então, a gente começa lá no ano de 2000, né? Eu tinha 18 anos, a minha empresa foi aberta logo depois de eu completar 18 anos, faço em maio, em junho já estava com a empresa aberta. Naquela época, Gustavo, a maioridade eram 21 anos, olha isso. Mudou para 18 anos em 2003. Em 2000 a maioridade eram 21 anos. Então ali eu fui emancipada pelos meus pais e o meu negócio ele nasce como uma operação de cobrança, né? Para trabalhar a cobrança, uma espécie de quarteirização ali, não era nem uma terceirização, era uma quarteirização de cobrança, de atendimento à cobrança. Na época eram carteiras de veículos
Então, veículos que estavam sendo apreendidos, etc., a gente fazia esse processo de cobrança amigável. E é muito interessante esse início, Gustavo e Lílio, porque a nossa empresa ela já nasce com um quê de humanização. Eu pensava, nos meus idos 18 anos, como é que pode, né, um devedor, normalmente, quando ele está com alguma dificuldade, né, quando ele está nessa situação de devedor, ele normalmente não deve para um credor, né, ele deve para mais de uma pessoa. E já na ocasião, as pessoas que faziam cobrança e a forma de treinamento, de capacitação das pessoas que, na maioria das vezes, eram estagiários de direito, etc., eles passavam por esse processo de você expor o cliente, de você causar uma situação constrangedora nesse cliente, né? De você meio que uma situação ali de vexame. E eu pensava, gente, eu não consigo entender que isso dá certo, porque se eu sou a inadimplente, o poder de decisão está em mim. Quem é que eu vou pagar primeiro desses credores que eu estou devendo? Quem vai decidir sou eu. E, em tese, eu penso que eu posso decidir por aquele que está me tratando bem, por aquele que está cuidando de mim, está meio que vestindo ali as minhas sandálias, e não aquele que está me maltratando, me desmerecendo. Então, ali nasce o Grupo United, na verdade, nasce como Reivax, que é o meu sobrenome, de Xavier ao contrário, já com uma cobrança humanizada, né? Uma cobrança amigável, humanizada, para a gente, então, fazer um trabalho que fosse diferente nesse mercado. E aí a gente começa com um funcionário num escritório que a mesa de trabalho foi montada pelo meu pai, a cadeira a gente fez um trabalho numa empresa que eu trabalhei e eles me ajudaram, ou seja, foi um negócio, sabe, de um ecossistema funcionando e as coisas acontecendo para que eu pudesse abrir aquele negócio. E aí a gente vai seguindo o fluxo orgânico de um business, né? Então ali, como uma empresa de cobrança, depois de alguns anos eu fui prospectar o Bradesco, na verdade já era um relacionamento meu de algum tempo, nunca tinha conquistado aquela conta, aquele projeto, e numa dessas reuniões o diretor me falou, olha, a gente está terceirizando para um call center. E eu falei, nossa, um call center? Como que uma pessoa de vendas, um operador de telemarketing, ainda é muito comum esse nome, né? Um operador de telemarketing, como que esse cara vai fazer a cobrança, dado que era algo técnico antigamente? Discutia-se cláusulas contratuais, juros, mora e etc. Como que eu vou terceirizar uma operação para um call center? A gente vai testar, é variável, não sei o que lá. Eu falei, bom, então tem uma tendência de mercado que eu preciso observar. E aí a gente vai modelando o negócio, isso já é ali em 2004, portanto 4 anos depois, esse estudo, essa pesquisa dura 1 ano, e em 2005 a gente abre uma unidade de negócios, já dentro daquele espaço que você conhece, no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, numa sala pequenininha, acho que a gente devia ter ali em torno de 3 funcionários, e aí a gente começa a trabalhar com educação, né? Dentre outros segmentos, a gente passa a trabalhar também com educação. E tem uma história muito legal, Gustavo, que eu gosto de contar, como essas oportunidades elas são muito importantes. Quando eu comecei a Reivax, isso ali bem próximo da abertura, ou logo no início, com o CNPJ aberto, eu estava vendo a revista Veja, e saiu uma propaganda do extinto banco Bozano Simonsen. E tinha a publicidade, era o cartão do Paulo Ferraz, o então presidente do banco Bozano Simonsen. Eu recebi aquilo lá, sempre muito arrojada, né? Com muita coragem para fazer as coisas acontecer. Eu falei, eu vou ligar, vou falar com esse Paulo Ferraz. E aí liguei aqui de São Paulo, o presidente ficava lá no Rio de Janeiro, é um banco do Rio de Janeiro. Liguei e falar com a secretária da secretária, antigamente aqueles organogramas enormes, né? Os caras tinham 10 secretárias e passam, até que chegou na secretária dele mesmo. E aí tentei falar numa vez, olha, ele não pode estar ocupado, aí fala, qual horário ele vai estar disponível? Posso ligar no período da tarde? Pode ligar no período da tarde. À tarde eu fui e liguei, a persistência, né? Empreendedor precisa ser persistente, não adianta. E aí não consegui, no dia seguinte, bom, eu sei que eu tentei umas 4 vezes. Na 4ª, 5ª vez, a secretária falou, olha, Natália, você me desculpe, mas eu não vou transferir a ligação. Eu preciso entender do que se trata para eu poder saber se é ele quem vai te atender. E aí eu respondi, olha,
eu acho que nem ele gostaria que eu adiantasse a você o assunto. Você tem o meu telefone e eu aguardo a ligação dele. E desliguei o telefone. Caramba, genial! Olha que demais. Aí, quando foi no período da tarde, aqueles celulares de flipzinho, né? Lembra? Atendi o telefone, era uma voz masculina, rouca, né? Aí eu, alô, Natália? Aí eu, pois não, é ela, já me liguei. Eu falei, putz, é o Paulo Ferraz, né? Ele, oi, Natália, aqui é o Paulo Ferraz, estou te retornando. Eu falei, oi, Paulo Ferraz. Aí fiz um discurso que hoje chama-se pitch, essa nomenclatura toda de startup. Não existia, aliás, sequer existia esse nome, né? Startup, essas coisas todas. E aí falei para ele rapidamente um resumo. Então, eu sou uma jovem empreendedora aqui de São Paulo, abri há pouco tempo uma empresa de cobrança e gostaria muito de uma oportunidade para trabalhar a carteira de cobrança do Banco Bozano Simons. E aí ele me respondeu o seguinte, mas você sabe com quem você está falando? E eu respondi, é claro que eu sei, eu estou falando com o Paulo Ferraz, o presidente do Banco Bozano Simonsen, é com você mesmo que eu quero falar. E aí ele ficou mudo, eu falei, agora ele vai me mandar para aquele lugar, né? E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, anote o meu e-mail, me mande por e-mail o porquê que eu deveria te dar essa oportunidade, eu vou avaliar e te retorno por e-mail. Putz, eu falei, olha só que sensacional, e desliguei o telefone, cheguei à noite em casa, falei pro meu pai, pelo amor de Deus, me ajuda a escrever um e-mail aqui, que ele falou que vai me dar uma oportunidade, eu preciso convencê-lo. E aí escrevi basicamente isso e ele devolveu com a seguinte frase, eu lembro dessa frase até hoje, Natália, pela sua determinação, persistência e ousadia, segue a recomendação, estou indicando o nosso diretor financeiro, sei lá qual que era, lembro que era o Maurício, para vocês conversarem sobre a parte burocrática. Então, assim, tudo, gente, nasce de uma oportunidade, né? Então, isso é muito legal. São a partir dessas oportunidades que a gente começa a crescer e prosperar. E aí o negócio foi virando e migrando para call center, né, com operações com essa grande essência, operação humanizada, né, um cuidado muito grande, assim, fazer bem feito o que você propõe a fazer, sabe? Sem ficar pensando muito além daquilo que você se propõe, mas é exatamente aquilo de um jeito muito bem executado, com muito cuidado, tendo um portfólio amplo para isso. Eu brinco que a gente tem ali um cuidado com as pessoas, então a gente tem um time muito bom, o time que é muito bem capacitado, muito bem treinado. A gente respira cliente lá dentro do Grupo Unite, né? E quando a gente fala respira, isso também entrou meio que em commodity ali, né? Você fala que cliente no centro e etc. Mas até a forma de remuneração da nossa equipe, ela é pensada em não tomar tempo da equipe para pensar no cliente como um tempo máximo da nossa dedicação e do nosso trabalho lá dentro da estrutura, né? E, obviamente, uma equipe bem formada, uma equipe bem capacitada e um portfólio, Gustavo e Lílio, que o cliente consiga ter dentro da nossa empresa tudo o que ele precisa para poder atender bem os seus clientes. Seja em termos de pessoas, processos, metodologia ou tecnologia. Então, o que ele precisar relacionado a relacionamento com o cliente, ele vai encontrar dentro do nosso negócio. Natália, incrível, adorei a sua história, viu, de persistência e ousadia. E aí uma dúvida que vem, assim, muita gente no mercado de serviços, principalmente, sempre tem uma lei de que serviço não escala, porque depende de gente. Poxa, mas como é que você faz serviço escalar se você precisa ter gente e você escala com gente? Está cada vez mais difícil achar boas pessoas, reter boas pessoas. Como é que você faz isso acontecer? Qual que é a resposta? Como é que durante todo esse tempo você conseguiu crescer o negócio baseado em pessoas? Porque é lógico, tem tecnologia ali, mas sem pessoas qualificadas, treinadas, que é o que você falou, você não consegue chegar nesse lugar. Como que você conseguiu fazer isso? E qual que é a dica que você deixa para quem está no mercado de serviços, onde realmente a dependência de mão de obra é grande e a dificuldade existe para fazer o negócio escalar? Para mim numa palavra, cultura. A empresa que consegue criar uma cultura que seja contemporânea, que seja pensando no ecossistema, que não seja extrativista, né, que consiga também aproveitar o talento dessas pessoas em prol do negócio,
Ou seja, sem tirar a alma dessas pessoas para trabalhar. Então, aqui, você esquece tudo que você é, senta aqui e vamos trabalhar. Não, meu amigo, você vem com tudo o que você é, com tudo o que você pode oferecer, e a partir daqui você doa esses teus talentos para os nossos clientes, né? Então, para mim, a cultura ela é algo que retém talento, né? Ela é algo que faz as pessoas terem paixão pelo que fazem, né? Ou seja, não é trabalhar numa alienação daquilo que eu estou fazendo, né? Entrar naquele modo automático, não. É trabalhar sabendo o que está fazendo, é trabalhar entendendo o que mais eu posso pensar para contribuir com o meu cliente. Pensar em nuances, assim, poxa, num contato, numa conversa no WhatsApp, numa ligação telefônica, o cara me falou um negócio aqui, pô, isso aqui me parece interessante, vou levar para o meu time, porque isso pode surgir, de repente, uma oportunidade, um produto, alguma coisa que pode dar a samba, né? Então, eu acho que a cultura, ela tem muito... O resultado, ele tá aí, né? A resposta, na verdade, ele tá nessa cultura. Que é algo muito difícil, né, Gustavo e Lílio? Quando a gente fala de cultura... Eu quis dar essa cortada até para falar uma experiência que eu tive com você. A gente estava falando de CRM, de software ali, né? E seu time me apresentando. E eu não lembro o nome dele. A gente estava lá naquela mesa. E de repente ele precisou sair e você continuou a apresentação. O Humberto te atendeu. Humberto, o grau de conexão entre vocês, isso de cultura, é tão grande que uma pessoa tá fazendo um pitch para mim, explicando tudo, um cliente aparece, ele precisa sair, você senta e fala assim, não, de onde é que você parou? Ah, daqui, beleza, e continua, parece, para mim, a impressão é que não mudou a pessoa, eu estava continuando conversando com a mesma pessoa. Isso é alinhamento. Né? É isso, eu queria que você acrescentasse isso, porque eu vivi isso na sua resposta. Exatamente, isso é o alinhamento, que faz parte da cultura. Então, se você tem um time que respira, que vive essa cultura, que sabe qual é o propósito, e ele não sabe, gente, porque, de repente, a gente fez uma lavagem cerebral nele. Não, porque tem parte dele nesse propósito. Ele sabe porque quando a gente cria a nossa carta de valores e vai atualizando a cada período de tempo essa carta de valores, tem uma parte dele também. Então, há um alinhamento muito grande da empresa, né, da organização, com todas as pessoas que compõem essa empresa. Falávamos outro dia, né, Lílio, o que são as pessoas no negócio? É a alma do negócio, né? É o que efetivamente constitui o negócio. Não é a empresa, não é o prédio, não é a estrutura física, né? E sim quem faz aquilo. E se essa equipe ela está bem alinhada com os teus valores, que você tem dispositivos que faz com que esses valores sejam vividos diariamente, constantemente, nas diversas oportunidades, daí você tem uma equipe alinhada e que você tira, portanto, a partir desse alinhamento, essa alienação que é muito comum nas empresas em que não há um alinhamento, em que não há uma cultura forte. E de verdade, eu começo a pensar em tecnologia, né? Você falando isso, e call center, e a pessoa ter a cultura, mas teve um momento ali que o call center deu uma mudada, né? Se eu não me engano, a gente já vai de uns 10 anos atrás, certo? Sim. Que foi uma revolução muito grande, e eu acho que é onde a tecnologia começou a entrar. E muito empreendedor e intraempreendedor escuta e assiste esse canal agora, porque também temos no YouTube. Dá para assistir. E como fazer isso, Natália? Como esse desafio, porque é muito difícil um call center, né? Muita gente junto, a cultura tá ok, mas como é que a gente começa a colocar a tecnologia que muda o dia a dia das pessoas? Porque um pouco da cultura começa a ser impactada, porque a gente tá ali, todo mundo junto, entra, vem trabalhar, tá aqui, toma um cafezinho, vai, daqui a pouco você fala, não, agora é digital, agora toca computador, toca tecnologia, agora o seu dia a dia vai ser diferente. Qual o desafio de enfiar essa tecnologia, né, que vai suportar, mas que num primeiro momento é um desafio muito grande, né? Eu acho que a gente não viveu essa ruptura, sabe? Sai de um atendimento mais humanizado, vamos dizer, mais artesanal, para uma coisa mais high-tech. Essa tecnologia
que hoje virou a nossa spin-off Uni Tecnologia, ela vem sendo desenvolvida desde 2005. Portanto, ela vai completar aí, ano que vem 20 anos. Então, há 20 anos a gente tem praticamente, né, há 19 anos a gente tem essa tecnologia implantada nas nossas operações. É claro, gente, que há 19 anos, quando a gente começou a desenvolver, sequer o WhatsApp existia. Então, tinha uma telinha ali de CRM, a própria linguagem, né, a própria programação que nós utilizávamos já é uma tecnologia completamente defasada, né, que também a gente já não utiliza mais essa tecnologia, porque você vai reescrevendo e vai adaptando a linguagem dessa tecnologia. Então, eu acho que não houve essa ruptura tecnológica, né? O que houve foi uma ruptura cultural. Isso aconteceu, e isso foi lá para 2010, 2011, portanto a gente já tinha uma década de empresa, então assim, já tinha uma boa história para contar, e essa eu acho que é uma das coisas que acontecem com o Grupo Unite, que para mim é um grande case de sucesso brasileiro, de uma empresa liderada por uma mulher, aberta nos anos 2000, sem nenhum apoio de ecossistema, de nada disso, uma empresa que está no mercado há 24 anos. Né? Então, isso tem a ver com esses respiros, com esse movimento. A nossa empresa é uma empresa que tem muito movimento, sabe? Então, se a gente vê que, poxa, tem alguma coisa acontecendo, e ali era uma coisa mais intuitiva do que uma resposta de mercado, né? Que veio por conta da maternidade, o Lílio sabe dessa história, eu ali grávida do meu primeiro filho, pensei, nossa senhora, será que eu gostaria de ver meus filhos trabalhando aqui nessa empresa? E a minha resposta, Gustavo, foi não. Aí eu falei, caramba, se a minha resposta é não, eu preciso mudar tudo isso daqui, porque claro que eu tinha um respeito por tudo que eu já tinha construído, né? Tudo que eu já tinha realizado, mas eu sabia que dali para frente aquilo estava com os dias contados. Então, ou eu pensava numa grande mudança, ou essa empresa ia entrar para a estatística, né, nacional. E ali veio essa coisa de, poxa, então preciso entender que modelo é esse. Mas eu também não sabia, Gustavo, isso não estava no meu modelo mental. Né? E aí eu fui buscar conhecimento, fui fazer vivências, fui conversar com pessoas diferentes, houve uma expansão do meu modelo mental, e ali eu comecei a pensar nessa transformação, né, e pensar, vamos dizer assim, de forma prática, o que é que aconteceria, o que seria um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo. Fui buscar formação para isso, né, ali um projeto que eu trabalhei, que eu estudei durante um ano aqui em São Paulo, chamado Metanoia, e ali meio que eu trouxe uma estrutura, uma bagagem para fazer alguma mudança cultural no Grupo Unite. Então ali teve uma ruptura, Lílio, e foi muito claro. Tanto é que quando a gente começou esse processo, a gente chamou os familiares dos nossos colaboradores. Olha que legal. Porque era uma coisa que mudava tanto a nossa cabeça, que a galera pensava, meu, o que está acontecendo com essa empresa? Parece um ripongo muito louco, né? O que está acontecendo? Então, a gente precisava trazer os familiares, porque isso também é um negócio sensacional, que essa cultura e essa forma de alinhamento com a equipe e de formação que a gente dá para o nosso time, eles levam para a vida deles, não é para o Grupo Unite, não é para o trabalho. Então é um modo de conversar que você leva para dentro de casa, com os teus filhos, com a tua família, com a tua vizinhança, né? É um modo de resolver conflitos que você aprende, é um modo de envolver as pessoas. Então, a gente foi chamando esse ecossistema ali nosso, né, a família e tal, para que eles pudessem entender o que é que estava acontecendo, muitas vezes com o filho ou com a mulher, né, ou com o marido, que haveria essa mudança, para eles entenderem. E foi muito legal, foi muito bem recebido pela comunidade. E, claro, gente, numa mudança de cultura, você não faz assim, né? Não, você faz assim para você fazer assim. E a mudança então, assim, dói também, né, Natália? As pessoas têm dificuldade em aceitar a mudança, começam a pensar, mas não sei o que vai acontecer, meu emprego e tal. E aí eu queria entender, porque nós estamos vivendo agora uma outra mudança. Outra mudança. Tecnológica, cultural, checada aí da inteligência artificial, os bots, dão muito atendimento que antes era por telefone, agora é por
por bot, às vezes é robô. Eu tenho experiências horrorosas com bots. Geralmente, quando eu entro para conversar com bot, eu já começo a falar, quero falar com o humano, até cair no atendimento, porque na maioria dos casos os robôs ainda não conseguem resolver. Mas eu entendo que isso é algo que está no seu radar, já que ele impacta diretamente no business de contact center, né? Sim. E como é que você tem visto isso? Assim, como é que você vê novas tecnologias que são revolucionárias, que realmente têm um poder de mudar todo um jeito, né, de fazer as coisas? Tem gente que está comparando agora a IA com a energia elétrica, né? Assim, grandes revoluções com a revolução industrial. Como é que você tem olhado isso para o seu business? Porque você tem pessoas, tem famílias que estão lá, você tem uma estrutura, né? Um modelo de negócio que foi montado em cima dessa lógica, mas o mundo está mudando. Porém, também não sei se a gente vai, isso que eu queria entender de você. Você acha que a gente vai para um mundo onde daqui a pouco todo atendimento vai ser digital, vai ser tudo AI, tudo robô, ou vai ter um mundo híbrido, em alguns momentos gente, outros, ou vai ter um atendimento mais próximo para alguns casos, onde você tem gente, pessoas. Conta um pouco do que é a sua visão, do que está acontecendo agora e de para onde isso deve caminhar. Sim. Para mim, a inteligência artificial vem certamente como uma grande transformação para esse mercado de call center, de contact center, porque parte do trabalho é realmente muito repetitivo, né? E tal como aconteceu quando deu-se início aos discadores, né? Isso estamos falando aí de talvez uns 15 anos, 12 anos ali aplicado no nosso negócio, a gente meio que saiu de 2 para 1, né? Então, o que eu fazia com 2 pessoas, eu reduzi para 1 pessoa com a mesma qualidade, ou diria talvez uma qualidade ainda melhor, né? Então, para mim, a forma como a gente enxerga isso dentro do nosso business é como uma grande oportunidade, Gustavo, como uma oportunidade de oferecer uma experiência melhor para os clientes. De que modo? Né? Essa tecnologia ela vem fazer com que o tempo de espera seja menor, com que a resposta seja mais efetiva, com que o atendimento seja 24 horas, sem que você tenha um custo exacerbado que você não consiga colocar ali na tua operação, com que ela seja omnichannel, com que você tenha vários canais à disposição dos clientes, então você não precisa estar com não, você pode estar com todos eles, né? Veja a última versão aí do GPT, ou, né, de omnichannel. Então, isso vem forte, essa questão da omnicanalidade. Então, eu vejo como um fator extremamente positivo para a experiência do cliente, mas continuo achando que a configuração e a personalização e o modo como essas tecnologias são customizadas depende exclusivamente do humano, Gustavo. Então, o que eu quero dizer? Ainda hoje, né, a gente tem, mesmo com legislação, com tantas mudanças que o próprio governo fez, como política pública de telefonia. Então, se você vai receber uma ligação de venda, você tem que receber lá no 0303. Do nosso lado aqui, para quem realiza ligações, você não pode ultrapassar um percentual de chamadas improdutivas, porque o teu telefone é bloqueado, né? A tua central é bloqueada, multas e etc. Ainda assim acontecem esses problemas. Então, aí você me pergunta o seguinte: bom, Natália, então a tecnologia que é utilizada, ela não permite que se faça uma inteligência nisso? Não, ela permite. Na maioria, eu diria que 95% dessas plataformas é possível se configurar o intervalo de tempo entre uma chamada e a outra, né? Uma variação de dias. Então, se eu liguei hoje, eu vou ligar amanhã à tarde, sabe? É possível você configurar. O fato é, as pessoas não utilizam isso. Se eu ligo para o Gustavo, falo, olha, o telefone do Gustavo, não é o Gustavo. Eu não vou ligar mais, porque já me falou que não é o Gustavo. Então, fazer usufruto dessas informações para que a experiência seja boa não é feito. Então, eu vejo a mesma coisa com a inteligência artificial. Tal como você trouxe aqui no chatbot, né, nos bots que você vê, a experiência não é boa. Mas ela não é boa porque a tecnologia é ruim. Ela não é boa porque quem está
customizando e criando essa experiência, né, a tal da UX, ali a experiência do usuário, é uma pessoa que precisa ampliar o teu repertório, precisa ter uma visão um pouco mais ampla, né, precisa fazer calçar o calçado do cliente ali, né, como que é, brinca? É o chinelo ali do cliente, para ele entender o que precisa. As sandálias, exatamente, calçar as sandálias do cliente para ele ver que, poxa, esse fluxo aqui que eu desenvolvi está péssimo, então vamos começar do zero e por aí vai. Né? Então, para mim é assim, não é a tecnologia que vai fazer a diferença, e sim como é que você vai fazer o usufruto dessa tecnologia tão boa que está à disposição. Né? E aí, quando a gente fala no nosso business de tecnologia, né, onde a gente trabalha em 6 indústrias diferentes, né, que eu coloco. Então, a gente tem a mensageria, que é o CP as a Service, né, uma plataforma de comunicação, no olhar ali mais de marketing, etc. A gente já tem a inteligência artificial envolvida nisso, porque se você imagina, para uma área de marketing, ficar criando fraseologia para uma régua de nutrição, sei lá, 6 meses, 1 ano, no intervalo de uma semana, 15 dias, intercalando canais, putz, é um negócio que chega uma hora que você fala, eu já não sei mais o que escrever aqui. Então, a inteligência artificial, ela vem trazer um portfólio de alternativas para você pegar e só ir arrastando e colocando qual é a mensagem que você vai utilizar. Uma outra plataforma que a gente já tem inteligência artificial um outro módulo que a gente já tem inteligência artificial dentro da nossa plataforma Uni é na parte de Analytics as a Service. Então, a gente tem uma quantidade de dados trafegando ali do cliente muito grande, porque a gente tem marketing, a gente tem vendas, a gente tem customer success, então tem a jornada inteira, né, do cliente. Então, poxa, como é que eu analiso tudo isso? Aí entra a inteligência artificial já fazendo uma leitura daqueles dados, trazendo essas informações em tela, fazendo uma previsão de resultado. Então, há uma predição de, olha, há uma expectativa nessa janela, nesse intervalo de tempo de tanto resultado, e há também uma prescrição de que se o resultado que mostrou ali de projeção não é aquele que você tem estabelecido, por exemplo, no teu planejamento, você traz o slicer ali, ajusta e ele vai reescrever todo aquele funil, seja de fidelização ou o funil de vendas mesmo. Então, a inteligência artificial é muito legal nesse contexto, né, de trazer isso na tela. Normalmente, numa área de planejamento, vocês devem saber disso, você tem ali algumas pessoas trabalhando com várias bases de dados, que vai demorar uma semana para te entregar aquele relatório, e quando você vai ler, ele já está defasado. Então, legal. Não é? Se der tudo certo, né? Se der tudo certo, exatamente. E aí tem outros módulos, o próprio CRM, né? A parte que a gente chama de Capital Leads, que é uma turbinada que a gente dá no site ali para pegar os leads de tudo que é forma. Então, o cara que quer no WhatsApp tem um WhatsApp, o que é o telefone tem um telefone, o que quer atender por um bot, porque ele gosta do robozinho, tem um bot. Então, você coloca ali 7 canais disponíveis diferentes, mas que cai sempre na mesma tela de quem vai fazer esse atendimento. Né? Então, isso também é uma coisa super bacana, porque traz esse conceito de omnichannel, mas sendo realizado. E fala-se muito de omnichannel, mas o que há são múltiplos canais, é completamente diferente, né? Múltiplos canais de omnichannel, né? Porque o omnichannel está interligado, ele está verdadeiramente trafegando numa base só. E o multi, você tem vários, mas eles não se conversam. Então, isso traz uma diferença enorme. E o próprio Call Center as a Service como uma resposta ao mercado ali pós-pandemia, para o profissional que quer trabalhar de suas casas. A gente fez uma reestruturação no nosso negócio depois da pandemia. Hoje a gente tem boa parte do time trabalhando home office, mas é por mérito. Então é o seguinte, eu preciso que você trabalhe dentro desse nível de produtividade. O produtividade não é o computador ligado e logado. Não, produtividade é realmente trabalhando ali em prol do cliente. Se ele tem aquilo e está com um resultado legal, ele pode continuar trabalhando da casa dele, com o computador nosso, dispositivo nosso, sendo monitorado pelo nosso time. Se não, então você tem que trabalhar lá dentro, né, para ter o apoio, para ser desenvolvido e conseguir entregar os resultados que foram combinados com o cliente. Então, isso também já é uma resposta a essa mudança
de mercado com tanta tecnologia, com tanta IA envolvida aí nas entregas, claro, como uma das tecnologias. Olhando desde do começo da aula que você deu aqui pra gente, né? Tem lá no comecinho, né? A pessoa tá pensando na tecnologia, mas não deu o primeiro passo, né? Já quer chegar na IA, já quer pôr o bot. E aí eu acho que a experiência, pelo que eu entendi, a experiência não é boa porque não deu os primeiros passos, né? Estabelece aí uma comunicação interna, verifica onde é que estão seus dados, etc, para depois colocar o bot. Mas eu não estou dizendo não fazer o MVP, o POC, né? Não fazer o teste. Mas não solta para o mercado, e eu passei uma experiência antes de ontem, né? Que 2 horas conversando com o bot, no final ele pega e fala, tivemos um erro, tente novamente mais tarde. Aí depois de novo, conversei e tá printado. Até o final, tente. E eu sabia qual era o erro, que era um assento no avião que eu não estava conseguindo buscar lá. Mas aí ficava... Não é um erro, não tem assento no avião. É só falar para mim, não tem... E aí ficava nesse looping. Mas um ponto para mim, acho que é isso que ficou super claro. Mas você ainda acha que ainda tem não a barreira só tecnológica, porque a gente falou aqui da barreira da cultura, né? Eliminar essa barreira e ter uma cultura muito forte, que a tecnologia está aí e a gente pode utilizar ela a favor, mas você ainda acha que tem uma barreira aí do custo da tecnologia? Porque o que eu vejo às vezes a solução é muito boa, mas é inviável, e não é porque é inviável porque a tecnologia está cara, é inviável porque parece que tudo agora é hype, né? E tudo tem que custar 5, 6, 7, 8 dígitos para você fazer qualquer coisinha. Então, como é que a gente também cria essas oportunidades para conseguir escalar, para ficar mais barato, se é que é isso, né? Porque às vezes é só o oportunismo ali, né? Eu acho que, claro, a tecnologia ainda de inteligência artificial, ela certamente com o tempo vai reduzir muito o teu valor. Acho que é uma tecnologia ainda nova, vamos dizer, para o povo, para a população, né? Não é uma tecnologia tão nova em termos de desenvolvimento, mas que caiu na graça de todo mundo, é uma tecnologia nova, então ela ainda é muito cara, mas ela é muito cara, mas também, gente, mão de obra no Brasil também é muito cara, né? Você pega um profissional bem qualificado, com os encargos e tudo que você paga, também é uma coisa cara. Então, eu acho que não inviabiliza a utilização de inteligência artificial e dessas tecnologias que estão à disposição por conta de preço, mas eu não tenho dúvidas de que o custo dessas tecnologias tende a diminuir com o tempo. Né? Ainda é tudo muito novo, então os custos e a própria concorrência, né? Uma concorrência que ainda vai aumentar muito. O Brasil vem caminhando, construindo a tua própria rede neural já com alguns players, então você vai ter também uma competição maior no mercado, e isso vai fazer com que o custo seja menor. Até bom você ter comentado tudo isso, porque às vezes nem é exatamente uma IA, e a gente conversa muito disso aqui na Samba, né? A Samba é focada muito em não só em levar a tecnologia, mas o não automatizar a estupidez, né? Aquilo que não tem que ser feito tem que ser eliminado, não colocar robô, né? Não, isso é muito legal que você fala, porque assim, o que eu tenho de cliente que eu atendo que fala, não, eu quero uma IA igual essa, aí você vai ver e fala, mas cadê a IA? Não tem IA, só tem automação, que é completamente diferente. O cara tem uma macro no Excel. Isso! E aí vai fazendo, e ainda é aquele do digite no WhatsApp, aquela automação do WhatsApp, digite 1, digite 2, não é nem botãozinho, né? Igual URA. É igual URA, exatamente isso. É igual URA e o cara fala, não, mas eu quero uma IA igual essa. Então, acho que também há, Lírio, certamente um grande desconhecimento, até porque, assim, é uma quantidade muito grande de novas tecnologias, de muita coisa. Então, é difícil, quem não é da área, acompanhar tudo isso e, obviamente, ser enganado. Pensar que, de repente, uma solução que pode ser super barata, muito mais barata do que colocar um profissional, né? Ele se confunde pensando que é inteligência artificial, quando, na verdade, não tem nada de inteligência artificial. Tem uma automação do processo. Natália, a gente já está chegando no final aqui, infelizmente, né? Bate-papo super legal, papo bom, passa rápido, mas eu tenho uma pergunta sobre CRM. CRM surgiu, né, como
conceito há muitos anos já, há muitos anos que tem falado sobre CRM, relacionamento, gestão do relacionamento com o cliente, só que a gente ainda tem, na minha visão, assim, a gente ainda está muito longe daquela gestão personalizada. Hoje tem se falado muito de hiperpersonalização. Como é que eu falo com o Gustavo sabendo que é ele? O Gustavo comprou uma roupa aqui, como é que eu falo com o Gustavo a partir daquilo ali de um jeito cada vez mais personalizado? Eu ainda vejo assim, compro uma roupa e depois eu começo a receber umas mensagens que não tem nada a ver necessariamente com a minha compra, ou recebo e-mail que é meio um cluster, porque o que acontece é isso, né? Na maioria dos CRMs, você é clusterizado, você é colocado num lugar, tipo, ele é homem e gosta de pijama, põe ele nesse lugar aqui. Esse aqui é mulher, é mãe de família, põe nesse lugar aqui. Só que homem que gosta de pijama joga videogame, outro não joga, outro anda de bike, outro não anda, não sei o quê. E não tem ainda, a gente ainda não chegou nesse lugar. Eu estou no conselho de um grande varejista, estou no conselho de outras empresas também de grande porte, que tem olhado de um jeito diferente para o CRM, e quando a gente busca case para falar assim, quem faz bem feito? Quem é aquela empresa? Starbucks faz? Não sei, a Nike, talvez, mas quem é que customiza? E aí eu queria entender, assim, primeiro, por que a gente ainda não chegou nesse lugar da hiperpersonalização? Por que a gente ainda não tem realmente comunicações personalizadas, né? Companhia aérea. Pô, se eu vou sempre de Belo Horizonte para São Paulo, por que não tem, né, uma customização na comunicação? Por que me oferecem voo de Porto Alegre para Porto Alegre? Né? Desculpa, gente, mas é porque tá na minha cabeça, mas de qualquer lugar para outro lugar, vem as coisas aleatórias aqui para mim, ao invés de ser algo dentro do meu perfil, né? Então, eu queria entender por que a gente não chegou lá e quem faz bem no mundo. Você conhece algum case legal de empresa que fala, poxa, esses caras, a Amazon, não sei, quem é que conseguiu chegar nesse lugar da hiperpersonalização, ou se isso é um sonho ainda. Porque às vezes não existe esse negócio ainda, a gente não tem tecnologia para dados, para processar essa quantidade de dados. Me conta um pouco aqui para a nossa audiência sobre essa é uma excelente pergunta, Gustavo, porque de fato é isso, né? Parece que a gente evoluiu tanto, mas você vai ver na prática, pô, mas que evolução é essa? Que parece que ela não chega. E para mim a resposta ela é muito simples. Há uma fragmentação muito grande dessas tecnologias, Gustavo. Então você tem grandes plataformas, né? Grandes players multinacional, né? Que tem ali uma parte do relacionamento com o cliente. Aí você, poxa, agora eu preciso fazer uma nutrição com esse cliente, então eu vou utilizar um outro player aqui, eu vou usar esse broker aqui, porque esse cara é muito bom para fazer isso. E isso daqui é por e-mail. Mas eu também tenho um negócio super legal, uma campanha fantástica que eu quero utilizar pelo canal de WhatsApp. Eu vou usar um outro broker. E aí eu tenho uma campanha, sei lá, por SMS, por RCS do Google. O que as empresas, de um modo geral, fazem? Elas fragmentam essas informações para vários players, para vários brokers, para fazerem, então, a execução dessa estratégia. Então, é exatamente isso que você fala. Então, há uma clusterização, né? Um agrupamento de pessoas com um determinado perfil, e que você pega isso e vai mandando para todos os players, e você não tem depois uma devolutiva disso, um respiro disso. Bom, ele me respondeu isso, então eu vou dar uma atualizada e a partir de agora eu já vou mandar essa outra informação. Não há uma retroalimentação dessas informações. Por quê? Porque são plataformas distintas, né? Então, para mim, o diferencial da nossa plataforma é porque isso acontece tudo dentro da mesma plataforma. Ele pode até usar brokers diferentes, mas ele vai sair pela nossa plataforma. Então, o que sai e o que entra, sai pela nossa plataforma e entra pela nossa plataforma. E aí você começa a fazer o desenho que você quiser. E para mim, quem faz muito bem isso são os nossos clientes. Você pega a experiência de Claretiano, por exemplo. Eu acho uma experiência sensacional, né? O Omnichannel é uma experiência humanizada, que num dado momento você coloca ali
uma humanização. Você pega a Anima também, numa experiência, claro, a Anima ela é gigantesca e ela tem vários tipos de atendimento. Então, especificamente no que a gente faz, eu acho que é muito bem feito. A todo momento eles buscam por inovação, buscam por integrar todas as plataformas para fazer com que a experiência seja legal. Então, eu acho assim, os clientes que estão dentro de casa, né, obviamente eu vou olhar aqui para dentro de casa, eu acho que é muito legal, mas aí você tem cases maiores, vamos dizer, cases globais ali. Eu acho que a Apple faz um atendimento muito legal. Eu gosto do atendimento da Apple. Eu gosto do atendimento do Google. Acho o atendimento do Google legal, personalizado, que eles utilizam ali algumas plataformas e cai bem, né? O próprio atendimento do Nubank, com algumas ressalvas ali, eu acho que de um modo geral ele também é legal. Então, assim, eu acho que tem alguns atendimentos que são referências, mas eu acho que a gente não precisa também olhar para essas globais e para essas gigantescas. Eu acho que a gente tem cases de empresas menores que estão preocupadas, né, com esse atendimento. Você pega o atendimento da Univesp, por exemplo, a Universidade do Estado de São Paulo. Eu acho sensacional, é uma quantidade de atendimento muito grande, é uma instituição pública, portanto os dados são públicos, e ela é completamente omnichannel. Omnichannel no conceito mesmo, né, de tudo integrado com essa resposta e etc. E é uma coisa super bacana, mas não é um case global, né, de uma multinacional. Mas sim, existem empresas que estão preocupadas com isso e que também percorrem aí esse modelo de entender a diferença, né, dessa multicanalidade, porque senão você chega nessa linha que o Lílio comentou, você vai colocar uma série de canais ali, né, você vai colocar o WhatsApp, você vai colocar o bot, mas nada conversa com nada, né? A experiência acaba sendo uma experiência ruim, então você precisa ter esse processo todo conversando, né, tendo essa retroalimentação, porque não adianta só a informação que está saindo daquela marca, mas também a devolutiva do cliente, ter que retroalimentar alguma coisa e flegar algumas coisas novas que até então não tinha, para você ir mudando a jornada daquele cliente de acordo com essas respostas. Então, para mim, tá mais ou menos nisso. Isso porque vocês não conhecem o CRM do Robério. Robério é o meu barbeiro. Vocês não acreditam que é aquilo. Eu chego lá, aí ele fala, como é que vai ser cabelo? Aí eu pego e falo, nem sei. Aí ele busca lá, ele sabe como é que ele cortou meu cabelo, o tamanho que ele cortou, e a cerveja ele dá de graça, né? Ele sabe a cerveja que eu bebi, ele fala, não, ó, aí eu falo, não, nem sei o que eu vou beber hoje. Eu falo, da última vez você bebeu essa, que é a sem glúten, tá? Eu tomo aquela cerveja sem glúten. Aí ele fala, ó, você bebeu sem glúten. É muito legal, e eu quis trazer isso, porque às vezes é o que você falou, acho que é só pro grandão, né? Mas não é, existem soluções pro pequeno, pro médio, e a importância disso, né? Eu vou nesse cara justamente por causa disso, pela maneira com que eu sou tratado lá, e economiza muito para mim. Eu chego lá, eu não preciso pensar nisso, naquilo, ele já sabe, ele falou, você quer igual da última vez? Ficou bom? Ficou, então eu vou fazer exatamente igual. Ele tem a maneira com que ele cortou, porque ele tem uma pessoa imputando o dado que a gente nem percebe, que é a esposa dele. Enquanto ele tá cortando meu cabelo, que ele falou, ó, ele quando ele muda o corte, ele corta narrando. Pente 6, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela anota. Aí quando você chega no outro dia, você fala que era igual. Aí você chega lá, tá escrito na tela lá, ó, você fez isso, porque ele narra. Se mudar, ele narra e ela vai lá, escuta e anota. É sensacional. Pequeno, mas sensacional. É isso, Lílio, sensacional. Né? Eu acho que a gente, as empresas de um modo geral, elas querem rebuscar demais o negócio e fica uma coisa que perde o sentido. O sentido é exatamente esse da barbearia. Você contou outro dia um outro exemplo que você colocou ali nas redes sociais de alguma coisa que você estava passando e ouviu alguma vez, olha, você que tá assim, você também contou o exemplo desse. Eu falei, essa é a essência, é a gente resgatar, né, como que eram as relações antigamente, muito mais próximas, né, que beiravam ali uma relação de confiança, era legítimo, né, então era cuidadosa, era legal, trazer isso que eventualmente a tecnologia pode perder e você garantir que mesmo com a tecnologia, esse cuidado, né, essa experiência seja garantida. É mais simples do que parece, gente. Muito legal, Natália. Obrigado pela belíssima aula que você deu, como o Lílio trouxe aqui. Muito aprendizado. Eu tinha várias dúvidas sobre
escalar empresas de serviço, sobre tecnologia e gente, né? Você trouxe insights super interessantes aqui. Eu tinha até outras dúvidas sobre gestão também. Acho que nós vamos ter que gravar um outro podcast para ir mais a fundo, né, Lílio? Mas eu te agradeço muito, Natália. Foi incrível. Lílio, obrigado também pela participação. Foi muito legal ter vocês aqui hoje. Obrigada, gente. Um prazer falar com pessoal. vocês aí. Na próxima falamos da Nutriens, hein? Tem muita história para a Natália contar ainda. Vamos puxar. Boa. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.